Olá a todos e obrigado ao pessoal do Patreon por votar neste tema. O que eles pediram foi basicamente uma breve lista dos pequenos navios que mantinham o abastecimento e a logística funcionando. Então, os navios de escolta de comboios e afins. Agora, eu pesquisei sobre isso e percebi rapidamente que exatamente o tipo de escolta que você recebe em cada tipo de comboio depende muito de onde esses comboios estão. Então, por exemplo, um comboio de suprimentos saindo da costa oeste dos Estados Unidos para a Austrália não vai ser nem de perto tão fortemente escoltado quanto um comboio de suprimentos indo de Nova York para Liverpool, por exemplo. Mas a composição dessas escoltas também mudará de forma dramática. Em ambos os casos, você precisa de uma forte proteção anti-submarino. Mas dependendo da época do ano e de qual estágio da guerra você está analisando, o comboio do Atlântico provavelmente vai precisar de um número muito maior de escoltas anti-superfície, ou seja, navios capazes de enfrentar um corsário alemão caso apareça, já que os corsários japoneses não eram grande preocupação no Pacífico Sul. E aí você tem coisas como os comboios do Mediterrâneo e do Ártico. Embora houvesse uma necessidade de capacidade antiaérea nos comboios do Atlântico para combater aeronaves alemãs de ataque de longo alcance, não era uma prioridade tão alta assim. Enquanto que se você estivesse conduzindo os comboios do Ártico ou do Mediterrâneo, ou até mesmo alguns dos comboios que iam de Gibraltar, passando pelo Golfo da Biscaia até o Reino Unido, esses comboios poderiam sofrer ataques aéreos muito mais significativos. Os comboios de reabastecimento para Malta foram o auge dessa categoria, exigindo uma capacidade antiaérea muito maior. Isso poderia ocorrer com mais canhões antiaéreos nos navios de escolta, uso de outro tipo de escolta ou grandes desdobramentos de unidades regulares da frota. Novamente, especialmente os comboios para Malta sendo o principal exemplo, onde você poderia ter porta-aviões, cruzadores pesados e leves e navios capitais presentes. E embora esses também formassem uma proteção contra ataques de superfície, caso a Marinha Real Italiana navegasse no Mediterrâneo ou os navios de guerra da Kriegsmarine na Noruega entrassem em ação. No Ártico, grande parte do papel deles era fornecer forte apoio antiaéreo. Você também tem os comboios de invasão, os de curta distância, como os que iam do Reino Unido para a França no dia D, e os de longa distância, que partiam de portos dos Estados Unidos para ilhas controladas pelos japoneses no Pacífico Ocidental. Mas como a pergunta era principalmente sobre os navios menores, eu decidi duas coisas. Com exceção das conversões de navios mercantes e dos porta-aviões de escolta, vamos excluir qualquer embarcação substancialmente maior que um contratorpedeiro, pois navios pequenos são pequenos. E em segundo lugar, vamos focar principalmente no tipo de navios que você poderia esperar ver nas rotas de comboio do Atlântico e possivelmente do Ártico. Principalmente porque, se você está tentando equilibrar o perigo, o tempo de viagem e a quantidade de comboios realizados, o Atlântico é, claro, o principal palco da maioria das operações de comboio e certamente das mais famosas. O Ártico também recebe alguma atenção. Então, o que vamos fazer aqui é analisar os navios pequenos, principalmente desses comboios, mas você também encontraria vários desses tipos de navios, na verdade, a maioria deles, em outras rotas de comboio também. E isso deve servir para cobrir a maioria dos navios que você pode esperar ver. Claro, se você acha que eu deixei de fora algum tipo específico de embarcação, fique à vontade para nos avisar nos comentários abaixo e podemos trazer detalhes específicos sobre alguns desses navios mais peculiares. Dito isso, vamos em frente. Então, alguns dos menores navios que você pode esperar ver em missões de escolta de comboio seriam navios como este. Este é um arrastão naval da classe Isles. Como pode ver pelos homens na proa, esses navios não são grandes. À medida que avançarmos, o que faremos é, para cada tipo de navio, escolher algumas classes exemplares, em vez de passar por todas as classes, porque há muitos tipos de navios em que existem algumas classes bastante grandes e depois meia dúzia ou mais de classes pequenas que podem ter sido produzidas em quantidades de menos de 10 unidades, talvez de apenas algumas dezenas. Se explicássemos cada uma delas, consumiríamos a maior parte dos meus 5 minutos falando dos navios pequenos e ficaríamos aqui a semana inteira. Então, a classe Ilhas é um ótimo exemplo de arrastão naval. Na Primeira Guerra Mundial, os arrastões navais foram tanto construídas diretamente para a Marinha, como também em grande parte requisitadas do serviço comercial.
Várias traineiras foram requisitadas do serviço comercial na Segunda Guerra Mundial, inclusive muitos arrastões navais da classe Castello foram construídas para a Marinha na Primeira Guerra Mundial, vendidas ao setor privado entre guerras e reincorporadas ao serviço naval na Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, a grande maioria dos arrastões navais eram, na verdade, embarcações construídas especialmente para esse fim. E, sinceramente, elas não eram a primeira escolha de ninguém para a escolta de comboios. Eram pequenas, geralmente em torno de 500 toneladas, mais ou menos algumas centenas, e relativamente lentas. Muitas delas só conseguiam atingir cerca de 12 a 13 nós, o que significava que seriam ultrapassadas por comboios rápidos e só conseguiam acompanhar, com dificuldade, os mais lentos. E o armamento delas não era grande coisa. Muito frequentemente tinham apenas um canhão de 3 polegadas, talvez um de 4 polegadas na proa. Um punhado de canhões antiaéreos. Mais tarde, na guerra, começando com algumas metralhadoras, depois alguns canhões Oerlikon de 20 mm e era basicamente isso. Elas também tinham algumas cargas de profundidade e, geralmente, quando escoltavam comboios, um ASDIC ou sonar. Elas eram, de fato, a última linha de defesa de um comboio. Um dos principais problemas recorrentes ao escoltar comboios e lidar com ameaças de submarinos era esse. O ideal era detectar e atacar um submarino bem longe de um comboio, usando radar, reconhecimento aéreo, inteligência, HFDF ou radiogoniometria de alta frequência, ou vários outros métodos para localizar um submarino. No entanto, antes do aumento significativo do uso de porta-aviões de escolta no meio da guerra, você teria que destacar um dos seus escoltas para sair e lidar com esse submarino. Se o submarino os visse chegando, poderia submergir e tentar fugir. E se o seu escolta não fosse particularmente rápido, então, quando ele chegasse ao ponto onde o submarino decidiu submergir, as chances de esse submarino ainda estar próximo daquele local seriam bem pequenas. E, você sabe, com uma velocidade máxima de 12, nós seria relativamente difícil para um arrastão naval rastrear um U-boat, porque um U-boat, se movendo a uma boa velocidade debaixo d'água, poderia ser quase tão rápido quanto o traineiro no início da guerra e, mais tarde, talvez até um pouco mais rápido que o traineiro. Mesmo que o arrastão conseguisse alcançar o submarino, isso poderia demorar muito. O submarino tinha boa chance de escapar. O submarino talvez vencesse um arrastão num duelo de artilharia se emergisse. E mesmo que o ataque fosse bem sucedido em destruir, danificar ou afastar o submarino, o arrastão precisaria de horas, talvez dias, para alcançar o comboio novamente. Enquanto estivesse longe do comboio, haveria uma lacuna deixada pelo arrastão no perímetro defensivo. Mas era um fonte de poder de fogo, principalmente contra aeronaves. E assim, os arrastões navais realmente prestaram bastante serviço como escoltas de comboios, muito em comboios costeiros, mas até mesmo em alguns comboios de mar aberto. Quase inteiramente porque simplesmente não havia escoltas maiores em número suficiente para fornecer proteção adequada ao comboio, e eles eram, é claro, meios de detecção se estivessem equipados com ASDIC, podiam usar o sonar para procurar submarinos e tinham cargas de profundidade, então podiam atacar fisicamente os submarinos. Na maioria das vezes, os arrastões navais escoltavam comboios ficando relativamente próximos deles, e eram usados principalmente para tapar as lacunas deixadas pelos escoltas maiores e mais capazes quando eles se afastavam para atacar submarinos longe do comboio, com as traineiras então mantendo a linha, bloqueando com sorte a aproximação de vários submarinos. Esses submarinos podiam tanto ter passado despercebidos pelos escoltas maiores destacados, quanto estar esperando por essa oportunidade de mergulhar em uma brecha nas defesas do comboio. Outro tipo de escolta, embora muito mais projetado especificamente para escoltar comboios contra submarinos, mas disponível em quantidades relativamente pequenas, era o sloop. Esse tipo havia sido reintroduzido como uma classe ou conceito na Primeira Guerra Mundial e no período entre guerras foi construído na Marinha Real. O mesmo vale para outras marinhas ligadas à Marinha Real, como as da Austrália e do Canadá. Em parte porque esse tipo, na verdade, não era regulamentado pelos vários tratados, tinha um deslocamento pequeno o suficiente, uma velocidade baixa o suficiente, e não possuía canhões particularmente grandes, então você podia construir quantos quisesse se tivesse orçamento para isso. Geralmente, esses navios eram construídos em pequenas classes para começar, e seu deslocamento podia variar entre 500 e 1000 toneladas. A classe Shoreham, como vemos aqui, é um exemplo particular desse tipo menor.
Normalmente armados com 2 canhões de 4 polegadas, ocasionalmente nos tipos menores, apenas um, eles eram equipados desde o início com cargas de profundidade, ASDIC assim que ficou disponível, e um pequeno número de armas antiaéreas. Os tipos menores eram capazes de atingir cerca de 16 nós, o que era muito mais rápido do que as treineiras. Mas à medida que a década de 1930 avançava, o tipo Sloop recebeu uma atualização significativa com as classes Beaton, Egret e Black Swan. Este é um navio da classe Beaton, o HMS Stork, e a velocidade deles aumentou para entre 18 e 20 nós, dependendo da classe exata de sloop em questão. O poder de fogo deles cresceu muito. Aqui você vê 2 canhões duplos de 4 polegadas na frente. Dependendo da classe, haveria 1 ou 2 canhões duplos de 4 polegadas na popa, na classe Egret, até 8 canhões no total. Por serem maiores e mais rápidos, eram mais aptos para o mar e podiam transportar mais cargas de profundidade. Eles já tinham as DIC desde o início, diferente das treineiras que só recebiam o equipamento depois como medida emergencial para escoltar comboios. No geral, eram muito apreciados por suas tripulações. Eram ainda embarcações relativamente pequenas, então a ideia de uma escolta muito apta para o mar tem valor limitado ao navegar nos mares mais agitados do Atlântico e do Ártico. Mas ainda eram significativamente mais estáveis do que as corvetas, sobre as quais falaremos um pouco mais adiante. Também houve incidentes hilários, principalmente com a classe Cisne Negro, mostrada aqui. Esta é a própria Cisne Negro, onde, graças às torres duplas de canhões e a um layout que lembrava, dependendo se você está olhando para um cisne negro ou uma garça, parecia um cruzador leve tipo Leander ou Aretusa. Quando operavam em formação, especialmente se fossem operadas de forma agressiva, aeronaves de reconhecimento inimigas de longa distância às vezes podiam confundi-las com cruzadores ou até mesmo com esquadrões inteiros de cruzadores. Isso acabou tendo um efeito dissuasor não intencional ao decidir se os contratorpedeiros alemães atacariam comboios próximos de suas bases na Baía de Biscaia. Os 2 principais fatores limitantes para os navios do tipo Sloop eram que, embora tivessem inspiração significativa em certas medidas de design de navios mercantes, ainda eram em boa medida limitadas. Construídas segundo padrões navais e equipadas com um armamento relativamente pesado, o que significava que, mesmo com a classe Black Swan sendo construída em números razoavelmente grandes para uma classe de sloops, durante a guerra nunca houve uma quantidade suficiente delas para serem a principal força de escolta de um comboio. No início da Segunda Guerra Mundial, eram frequentemente as melhores escoltas anti-submarino disponíveis. E, à medida que outras escoltas anti-submarino ficaram disponíveis para os comboios, você veria as sloops formando o núcleo das primeiras. Grupos de caça foram formados, tanto para caçar submarinos alemães de forma totalmente independente dos comboios, quanto para atuar essencialmente como forças de reforço que apareciam para ajudar a escoltar um comboio que já tinha sua própria escolta fixa nas partes mais perigosas dos oceanos. Depois, se destacavam para procurar outro comboio e ajudá-lo por conta própria. O capitão Johnny Walker, é claro, ficou famoso por levar seu segundo grupo de escolta ou segundo grupo de apoio contra os submarinos alemães em várias ocasiões, obtendo muito sucesso, com uma variedade de sloops, incluindo, é claro, a extremamente famosa nau capitânia de sua força, o HMS Sterling, como visto aqui. Mas, como as sloops nunca estavam disponíveis em número suficiente para o gosto dos aliados, isso significava que as traineiras não eram os únicos navios que realmente não foram projetados para escoltar comboios e que acabaram sendo usados para isso. Conheça os navios lançadores de minas, neste caso o lançador de minas classe Alcyon, mas novamente várias outras classes de lançadores de minas também estavam disponíveis. O próprio nome já diz qual era a função original deles, e com cerca de 800 toneladas e aproximadamente 16 nós mais ou menos novamente, dependendo da classe e, em alguns casos, até mesmo do navio dentro da classe, essas embarcações fundamentalmente não foram projetadas para escolta de comboios. O armamento principal era um canhão de 3 ou 4 polegadas, ou, com sorte, 2 canhões de 4 polegadas. Não foram projetados para carregar ASDIC. Eles não foram feitos para cargas de profundidade, mas alguns foram adaptados rapidamente, já que funções como lançador, minador ou varredor de minas eram valiosas. O simples fato era que, após a colocação inicial dos campos minados que foram projetados para parar os submarinos alemães e os ocasionais campos minados táticos colocados para pegar embarcações costeiras alemãs no canal,
A Marinha Real ficou basicamente encarregada de manter os campos minados existentes, em vez de tentar implantar novos. Se fossem implantar novos na campanha da Noruega, preferiam contra-torpedeiros por serem mais rápidos e com maior alcance. Isso fazia com que navios minadores e traineiras fossem frequentemente recrutados para escoltar comboios. Nessa função, sendo um pouco maiores e mais rápidos do que as traineiras, eles podiam, como as sloops, participar de perseguições reais a submarinos inimigos, embora, novamente, você provavelmente não quisesse entrar em um confronto direto com a maioria dos submarinos. E os equipamentos anti-submarino mais limitados faziam com que precisassem escolher com mais cuidado o momento de lançar cargas de profundidade. Eles não conseguiam manter o ataque por tanto tempo quanto uma escolta dedicada. E claro, enquanto sua velocidade máxima de 16 a 17 nós significava que eles podiam deixar um comboio, atacar um submarino e voltar, ainda assim isso levaria algum tempo. Com o avanço da guerra, o número de varredores de minas escoltando comboios caiu drasticamente. A menos que você estivesse diante de um caso em que minas inimigas lançadas realmente pudessem ser um problema significativo, especialmente se você estivesse entrando no porto. Como em certas rotas de comboios do Ártico, quando sua função principal de varredor e lançador de minas poderia ser usada de forma bastante eficaz. Além disso, serviam como uma escolta anti-submarino razoável, desde que ficassem perto do comboio. Como todos os navios de guerra armados, também forneciam algum fogo antiaéreo para tentar dissuadir ataques inimigos. Ou pelo menos essa era a ideia. O HMS Bramble ganhou fama na Batalha do Mar de Barents ao se separar do comboio principal e encontrar o cruzador pesado alemão, Almirante Reaper, junto com vários escoltas, qualquer um dos quais tinha poder de fogo muito superior, e o Reaper, claro, com poder de fogo imensamente superior. Mas, seguindo a tradição da Marinha Real, o Bramble decidiu que, se fosse afundar, iria lutar e abriu fogo contra o Reaper, deixando os alemães consternados. Eles, é claro, afundaram o Bramble em pouco tempo, mas foi um ato de desafio que, como eu disse, exemplificou os ideais da Marinha Real e, na verdade, deu ao comboio uma ideia aproximada de onde o Reaper estava. E isso nos leva até a corveta. Essas acabariam se tornando alguns dos escoltas anti-submarino mais conhecidos, mas só foram encomendadas pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, sendo a grande maioria delas da classe Flower. O termo corveta foi resgatado porque eles não tinham uma designação específica para esses navios dedicados à guerra anti-submarino. Elas eram maiores e um pouco mais rápidas do que um arrastão, com cerca de 920 a 1000 toneladas e aproximadamente 16 nós, mas elas claramente não eram tão grandes, nem tão rápidas, nem tão fortemente armadas quanto um sloop, que, como já estabelecemos, já tinha vários canhões de 4 polegadas. Enquanto as corvetas geralmente tinham apenas um único canhão de convés, depois um monte de canhões antiaéreos e uma porção de cargas de profundidade na parte de trás, embora pudessem ser reequipadas com outras armas com o passar do tempo. Mas o objetivo da corveta era possibilitar sua construção em grande quantidade e o mais rápido possível. O tamanho pequeno ajudava, mas eram construídas principalmente seguindo padrões mercantes e projetos de barcos de pesca e caça à baleia. E isso significava que estaleiros menores que não conseguiam construir contra-torpedeiros ou sequer conseguiam construir talvez sloops ou as fragatas maiores que estavam sendo projetadas ao mesmo tempo podiam construir corvetas. Assim, muitas corvetas entraram em serviço. Agora, a velocidade, como você deve ter percebido em alguns dos outros navios que já analisamos, seria um pouco o calcanhar de Aquiles das corvetas. Porque, embora fossem rápidas o bastante para alcançar submarinos submersos, não eram velozes o suficiente para se aproximar de um U-boat. Isso porque, em muitos casos, o U-boat estava em boa velocidade na superfície. Mesmo nos casos dos U-boats mais lentos ou que demoravam para arrancar, era uma situação muito apertada. E, se eles deixassem o comboio, haveria uma brecha na cobertura de escolta. E várias táticas de submarinos italianas, alemãs ou até de ataques ocasionais de submarinos japoneses quando havia mais de um, muitas vezes esperavam atrair uma corveta para fora da linha de escolta, porque sua velocidade máxima de 16 nós tornava bastante difícil que ela recuperasse sua posição de escolta a tempo depois de iniciar a perseguição. Isso abriria uma brecha nas defesas do comboio, permitindo a infiltração de outros submarinos. As matilhas de lobos eram especialmente eficientes nisso.
O outro lado disso era tentar ter tantas corvetas que isso não importasse. Você podia enviar uma ou duas corvetas para fora, enquanto as demais só ajustavam a posição e seguiam protegendo os comboios. Mas, novamente, no início da Segunda Guerra Mundial e até meados de 1943, quando sim as corvetas estavam se tornando cada vez mais numerosas e podiam substituir ou complementar escoltas menos adequadas, ainda havia um número limitado delas. E assim a tática se mostrou bastante eficaz para os submarinos inimigos até o final da Segunda Guerra Mundial. Quando havia tantos navios de escolta disponíveis em geral, que era possível destacar vários escoltas anti-submarino sem realmente enfraquecer substancialmente o perímetro defensivo. Embora tenham prestado serviço exemplar, um problema com a classe Flower era que ela balançava até com o mar minimamente agitado. A tal ponto que, em certo momento durante uma tempestade no Atlântico, duas corvetas estavam navegando próximas uma da outra. Uma delas chamou a outra pelo rádio, perguntando qual era a situação deles, e eles basicamente responderam que estavam bem. Disseram que o fogo das caldeiras da primeira corveta parecia muito bom, porque com o balanço, vigias da segunda corveta conseguiam olhar para dentro da chaminé nos pontos extremos da inclinação. Ainda assim, as tripulações das corvetas perseveraram e foram extremamente úteis na proteção dos comboios. Só porque elas tinham algumas desvantagens no projeto, não significava que não fossem excepcionalmente úteis. Com o tempo, ficou claro que as fragatas mais novas, rápidas e fortemente armadas, sobre as quais falaremos em breve, seriam melhores como escoltas anti-submarino. Alguns estaleiros podiam fabricar corvetas e fragatas, mas outros só podiam fazer corvetas. E assim, uma versão atualizada da classe Flower, a classe Castle, que era um pouco mais longa, um pouco mais pesada, e como resultado podia ser equipada com o sistema Squid, foi disponibilizada da metade para o fim da Segunda Guerra Mundial. Esses navios eram consideravelmente mais aptos para navegar em alto mar, um pouco mais rápidos, embora não muito, mas sua principal fama vinha da capacidade de usar o morteiro anti-submarino Squid. Diversos navios da classe Flower receberam o sistema Hedgehog ou o instalaram no lugar de outros armamentos. Mas o Hedgehog, embora fosse ótimo por dar a eles uma capacidade de ataque à frente, tinha uma grande limitação. Cada uma das cargas era pequena o suficiente que era necessário acertar diretamente um submarino. Às vezes, mesmo um acerto direto não necessariamente incapacitava nem destruía o submarino se atingisse uma extremidade ou a torre de comando. Enquanto o sistema Squid podia lançar uma carga de profundidade de tamanho normal, ou na verdade 3, à frente de um navio, evidentemente uma carga de profundidade não exigia acerto direto para causar danos graves, e um acerto direto certamente era fatal. O sistema Squid era maior e mais pesado que o Hedgehog, por isso a classe Flower não podia carregá-lo, mas o castelo de proa ampliado da classe Castle permitia isso. Em seguida, em tamanho, tínhamos a fragata que estava em desenvolvimento desde o início da Segunda Guerra Mundial, mas só entrou realmente em serviço no meio da Segunda Guerra Mundial. E isso começou com a classe River. Originalmente seriam chamadas de corvetas de hélice dupla, eram um pouco maiores e consideravelmente mais rápidas do que a classe Flower, com a classe River atingindo cerca de 20 nós de velocidade máxima e pouco menos de 1.400 toneladas de deslocamento. A velocidade variava dependendo exatamente de qual sistema de propulsão era instalado, e as coisas evoluíram a partir daí. Eram bem mais aptas à navegação que uma corveta e muito mais armadas, com canhões de 4 polegadas em 2 montantes duplos, um à frente e outro à ré, em vez de apenas um. Esses canhões duplos de 4 polegadas geralmente podiam atuar contra aeronaves, enquanto muitos canhões simples de 4 polegadas nas corvetas não tinham essa capacidade antiaérea, porque não conseguiam elevar o suficiente ou só eram teoricamente capazes, pois eram operados manualmente. Por serem maiores, também havia uma bateria antiaérea de pequeno calibre significativamente maior. Podia chegar a 10 ou mais montagens de 20 milímetros. Algumas fragatas posteriores teriam montagens de 40 milímetros. Elas possuíam lançadores Hedgehog à frente como padrão, além de uma grande quantidade de cargas de profundidade, além de lançadores e trilhos. Com mais canhões, ficaram mais aptas para escoltar comboios próximos a áreas ainda ameaçadas pelo poder aéreo do eixo.
O aumento das cargas de profundidade e o Hedgehog já integrado desde o início tornaram essas embarcações muito mais eficazes na guerra anti-submarino. A velocidade também ajudou muito, já que isso significava que a classe River era muito mais capaz de caçar U-Boots debaixo d'água, pois tinham uma grande vantagem de velocidade, semelhante a alguns dos sloops de alto desempenho. Mesmo na superfície, ainda eram mais rápidos que a maioria dos submarinos que caçariam. E claro, além de poderem rastrear e caçar os submarinos mais rapidamente, o fato de terem um armamento principal significativamente maior significava que podiam começar a bombardear os submarinos mais cedo, com uma boa chance de acertá-los. E, uma vez que a caçada fosse concluída a uma velocidade de 20 nós, eles podiam muito mais rapidamente e facilmente retomar sua posição junto ao comboio, o que reduzia as margens de oportunidade quando se enfrentavam ataques de múltiplos submarinos, dificultando para o atacante se aproximar e atacar os navios mercantes. Havia apenas duas desvantagens reais na classe River. Uma era que, por ser um pouco maior, alguns estaleiros que construíam corvetas não conseguiam construir fragatas River, motivo pelo qual a classe Castle foi criada, como já mencionamos. Mas também, sendo um projeto do início da guerra e montado meio às pressas, havia alguns pequenos problemas de navegabilidade. Como mencionei, eram bem melhores em navegabilidade que a classe Flower, mas ainda podiam melhorar. 2 navios da classe River foram enviados aos Estados Unidos para análise e serviram de base às fragatas da classe Tacoma, construídas para os Estados Unidos e também enviadas à Marinha Real como classe Captain. Esses navios eram um pouco maiores que a classe River, com velocidade semelhante, mas tinham um armamento principal diferente, usando o canhão americano de 3 polegadas em vez do britânico duplo de 4 polegadas. E, por serem construídos nos Estados Unidos, eles puderam aproveitar algumas das primeiras versões liberadas do canhão Bofors de 40 mm que os Estados Unidos estavam começando a produzir em grandes quantidades. Assim como as corvetas classe Castle refletiam lições do projeto da classe Flower, a classe River foi sucedida principalmente pela classe Locke, fragatas que da mesma forma trouxeram inovações como o morteiro anti-submarino Squid, lançando cargas de profundidade convencionais no lugar do Hedgehog, além de melhor navegabilidade em alto mar, e sendo projetada no meio da Segunda Guerra Mundial para entrar em serviço perto do final da guerra, a classe Locke também contava com um armamento antiaéreo ainda mais pesado. Você pode achar que isso foi um retrocesso ao ver fotos de uma classe Locke com apenas um canhão de 4 polegadas na proa. Lembra uma corveta classe Flower, diferente dos 2 canhões duplos de 4 polegadas da classe River. Mas isso foi compensado por um aumento considerável no poder de fogo antiaéreo leve e médio. Além disso, é claro, a introdução do Squid, que vinha na forma de 2 lançadores triplos separados em uma fragata, ao contrário de um único lançador em uma corveta. Esse reconhecimento da ameaça aérea crescente ocorreu porque o grande número de navios de guerra anti-submarino já começava a impactar significativamente a frota de submarinos do eixo. O desenvolvimento da classe Bay mostrou que esses navios eram basicamente cascos da classe Locke, mas com armamento semelhante ao da classe River, com 2 canhões duplos de 4 polegadas, além de muitas armas antiaéreas de médio e curto alcance e um retorno ao lançador Hedgehog para economizar peso. Então essas se tornaram mais fragatas antiaéreas do que anti-submarino, mas ainda projetadas para escolta de comboios, especialmente para esse tipo de missão. Tanto ao redor do norte da Europa, onde a Alemanha ainda lutava, quanto em antecipação às operações no Pacífico Ocidental, a principal escolta era para comboios de tropas e invasão, avançando contra possessões japonesas onde numerosos kamikazes e outros aviões de ataque menos suicidas os aguardavam. Outro pequeno navio de escolta na faixa que estamos analisando, que podia ser encontrado em alto mar, era a classe PCE 842. Esta era uma embarcação de patrulha construída pela Marinha dos Estados Unidos e está no extremo menor das embarcações, com cerca de 850 a 900 toneladas, capaz de atingir aproximadamente 16 nós, e armada, como você pode ver aí, com um único canhão de 3 polegadas na frente, uma mistura de canhões Bofors de 40 mm e 20 mm, além de um lançador Hedgehog e cargas de profundidade. Essas embarcações eram, na verdade, a evolução final dos caçadores de submarinos, que geralmente eram bem menores e muitas vezes projetados para operar na costa. Enquanto a classe PCE 842 era apenas grande o suficiente para conseguir ir para o alto mar.
Alguns seriam transferidos para a Marinha Real, outros permaneceriam na Marinha dos Estados Unidos. E como você deve ter percebido pelas várias estatísticas dos outros navios que analisamos, eles não eram o escolta ideal para longas distâncias em mar aberto. Eles ficavam ali do meio para baixo. Eles têm basicamente a mesma velocidade, talvez um pouco mais lentos que uma corveta, sendo ligeiramente menores e por isso um pouco inferiores. Fortemente armados para missões anti-submarino, ainda eram úteis e frequentemente escoltavam comboios durante a fase intermediária da guerra, embora ao final tenham sido substituídos por embarcações maiores e mais eficientes. E a última classe de escolta de comboio em alto mar sobre a qual não vamos falar hoje é o contratorpedeiro de escolta classe Hunt. Isso é diferente do tipo de contratorpedeiro de escolta dos Estados Unidos, sendo ambos construídos na Grã-Bretanha e projetados para propósitos um pouco diferentes, embora ambos tenham, de modo geral, uma missão semelhante. O interessante é que, enquanto o contratorpedeiro de escolta começa devagar e vai ficando mais rápido e consideravelmente mais bem armado no quesito artilharia, a classe Hunt, embora não fique mais lenta, já começa consideravelmente mais rápida do que os contratorpedeiros de escolta e reduz seu armamento com o passar do tempo. Então, a classe Hunt foi inicialmente construída basicamente como um destroyer pequeno e barato, de cerca de 1.000 toneladas. Assim, com um deslocamento parecido ao de uma fragata, mas armamento bem mais pesado, 4 canhões duplos de 4 polegadas, como alguns dos sloops mais armados, totalizando 8 canhões principais. E com velocidade bem maior, de 27 a 28 nós-pois foram projetados principalmente como escoltas de dupla finalidade. A maioria do que vimos até agora foi projetada especificamente para serem navios de proteção de comboio, enquanto a classe Hunt foi projetada também para poder escoltar a frota principal de batalha, daí a necessidade de uma velocidade maior. Mas, conforme a classe Hunt foi construída em 3 lotes, o primeiro tinha 8 canhões, enquanto o seguinte passou a ter apenas 6, como alguns outros grandes sloop de épocas posteriores, removendo uma torre dupla. O terceiro lote ficou com só 4 canhões, mas o quarto e último voltou a ter 6 em 3 torres duplas. Conforme os lotes avançavam, recebiam armamentos antiaéreos leves e médios mais pesados e, de modo geral, um aumento na capacidade de armazenamento do paiol. Para suas cargas de profundidade, embora os Tipo 4, a última variante, tivessem menos cargas de profundidade, mas eram apenas uma classe de 2 navios. Então, na maioria das vezes, você verá os Tipo 3 com os 4 canhões em 2 montagens duplas, vistos como a última variante principal. Ao contrário da maioria das escoltas anti-submarino construídas no meio da guerra, geralmente não tinham lançadores Hedgehog. Em parte porque eles confiavam no aumento significativo de velocidade em comparação com a maioria das escoltas. Como dissemos, eles eram capazes de atingir entre 27 e 28 nós em um bom dia, com algumas das variantes posteriores talvez caindo para 25 ou 26 nós. Quando totalmente carregados, podiam sair rapidamente, perseguir e alcançar submarinos de forma muito mais rápida e eficiente do que as escoltas mais lentas conseguiam. Assim, podiam se contentar com cargas de profundidade, pois era fácil passar por cima dos alvos em vez de ter de persegui-los por trás. Esses navios foram, na verdade, construídos relativamente cedo, mas, curiosamente, não foram imediatamente colocados em serviço de escolta de comboios anti-submarino em grande escala. Isso ocorreu devido à velocidade deles, que permitia operar com a frota, e às grandes perdas de contratorpedeiros e navios que, mesmo não destruídos, precisavam de reparos no início da guerra. Um bom número deles foi lançado diretamente para a linha de frente, ou você poderia até considerar algumas de suas funções como deveres quase de linha de frente. Por exemplo, no Mediterrâneo, embora a classe Hunt nem sempre acompanhasse a frota mediterrânea de Cunningham em todas as aventuras, às vezes você os encontrava lá, com certeza, escoltando os comboios do Mediterrâneo em direção a Malta, que era uma tarefa normalmente realizada por elementos significativos da frota. A classe Hunt tinha velocidade para acompanhá-los, por isso era usada. A grande capacidade deles fez com que, só quando os contratorpedeiros das flotilhas de emergência de guerra e outros navios semelhantes começaram a entrar em serviço, é que você passa a ver a classe Hunt cada vez mais empregada na escolta de comboios, em vez de atuar em parte na escolta de comboios e em parte junto à frota. A velocidade deles também os tornou muito populares em vários grupos dedicados de caça a submarinos à medida que a guerra avançava. E isso nos leva ao fim dos principais tipos de pequenas embarcações de alto mar.
navios de escolta anti-submarino de comboio, que para este vídeo são basicamente embarcações que realmente conseguem atravessar o Atlântico ou chegar até Murmansk, etc., e geralmente deslocam até cerca de 1.200 toneladas ou eram embarcações dedicadas à guerra anti-submarino. Isso significa que há navios que não citamos, embora muitos já tenham sido abordados em outros vídeos do canal, que eu classificaria como um tipo de escolta de porte médio ou de uso misto. E isso vai incluir coisas como você pode ver aqui, os contratorpedeiros de escolta que os Estados Unidos construíram porque elas eram um pouco maiores, e também como a classe Hunt, passaram bastante tempo escoltando unidades da frota, tanto quanto escoltavam comboios, mas definitivamente também faziam escolta de comboios. Você também tem destroyers mais antigos na faixa de 1.300 a 1.400 toneladas, mais ou menos, que foram chamados para escolta de comboios simplesmente porque não havia uma alternativa melhor. Então isso poderia incluir tanto destroyers britânicos da Primeira Guerra Mundial, quanto os imediatamente pós-Primeira Guerra Mundial, assim como, é claro, a famosa classe Town, também conhecida como os Quatro Chaminés. E, claro, também há navios de escolta de comboio dedicados, maiores, como os navios mercantes armados com catapulta, porta-aviões mercantes, porta-aviões de escolta, cruzadores mercantes armados usados nessas funções e navios mercantes antiaéreos. Muita gente nunca ouviu falar disso, mas é bem interessante. E, claro, os navios de resgate de comboio. Então, se em algum momento você quiser que eu faça um vídeo de acompanhamento falando sobre esses navios de escolta de comboio de médio e grande porte e navios que tinham um uso duplo consideravelmente maior, bem, eu posso considerar fazer isso mais tarde este ano. Por ora, espero que este guia rápido sobre os pequenos navios que mantiveram as linhas de suprimento nas grandes batalhas de comboios da Segunda Guerra Mundial tenha sido útil. E nos vemos novamente em outro vídeo em breve. É isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Se você tiver um comentário ou sugestão de navio para analisarmos, deixe nos comentários abaixo. Comente no post fixado para perguntas do quadro Dry Dock.